Neide tinha 33 anos quando ficou parada na fila do caixa da papelaria, segurando uma lista de material escolar que custava R$ 180. No bolso, ela tinha apenas R$ 42. O filho dela, de 7 anos, esperava do lado de fora, porque ela tinha vergonha de ele ver aquilo. Ela devolveu tudo para a atendente sem olhar nos olhos e saiu. 18 meses depois, essa mesma mulher deu entrada em uma casa própria de R$ 250 mil. Como uma faxineira que ganhava R$ 1.200 por mês conseguiu juntar R$ 50 mil trabalhando no mesmo emprego? A resposta não tem nada a ver com investimentos, aplicativos de banco ou empreendedorismo digital. Tem a ver com um método tão simples que parece estúpido quando você ouve pela primeira vez. Um método que ela descobriu num momento de desespero absoluto e que mudou não só a vida dela, mas de outras 17 mulheres da mesma comunidade. Essa história real aconteceu em São Bernardo do Campo, na periferia de São Paulo, e o que você vai descobrir nos próximos minutos pode parecer impossível até entender a lógica brutal por trás disso. Antes de eu continuar com essa história, eu preciso de um favor seu. Se você está assistindo até aqui, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que realmente precisam ouvir isso. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo, qual cidade, qual estado. Eu quero saber se essa história está alcançando as pessoas certas. E se você conhece alguma história parecida com essa, de alguém que conseguiu dar a volta por cima de um jeito que ninguém esperava, deixa aqui embaixo também. Isso aqui não é só um canal, é uma comunidade de pessoas que acreditam que a transformação é possível, mesmo quando todo mundo diz que não é. Agora vamos voltar para a história da Neide, porque o que aconteceu com ela naquele dia da papelaria foi só o começo de tudo. Neide nasceu em Diadema, também na região metropolitana de São Paulo, filha de uma costureira e de um pedreiro que morreu quando ela tinha 15 anos. Ela engravidou aos 25. O pai da criança desapareceu antes do parto e desde então ela criava o menino sozinha. Trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, segunda e quarta numa casa em Santo André, terça e quinta numa casa no Jardim Paulista e sexta numa clínica veterinária perto de onde morava. Ganhava R$ 1.200 por mês, mais ou menos. Morava num quarto alugado de 20 metros quadrados que dividia com o filho. Pagava R$ 400 de aluguel, gastava outros 500 com comida, transporte, luz e gás. Sobrava R$ 300, que nunca sobravam de verdade porque sempre tinha alguma coisa quebrando, alguma doença, alguma emergência. Segundo dados do IBGE de 2024, quase 40% dos brasileiros vivem com menos de meio salário mínimo per capita. Neide estava nessa estatística. E o pior não era ser pobre. O pior era saber que ia continuar sendo pobre, que o filho dela provavelmente também seria pobre e que não existia nenhuma saída visível naquele horizonte cinza que se repetia todo dia quando ela acordava às 5 da manhã. O trabalho de faxineira tem uma característica estranha. Você se torna invisível dentro da casa das pessoas. Elas falam ao telefone na sua frente como se você não existisse. Deixam documentos abertos na mesa, conversam sobre dinheiro sem filtro nenhum. Neide passou anos sendo invisível, mas ela prestava atenção em tudo. Ela via as patroas reclamando que não tinham dinheiro, mas comprando roupa de marca toda semana. Ela via os maridos falando de investimento enquanto pediam comida por aplicativo todo dia. Ela via gente ganhando 10 vezes mais que ela e reclamando que o dinheiro não dava. E, ao mesmo tempo, ela via a própria comunidade gastando os últimos R$ 20 com cerveja no fim de semana, comprando celular parcelado em 12 vezes, fazendo empréstimo para comprar televisão. Começou a perceber que o problema não era só quanto a pessoa ganhava, era como a pessoa se relacionava com o dinheiro. Os ricos desperdiçavam porque tinham. Os pobres desperdiçavam porque não tinham esperança de juntar mesmo. Mas ninguém, nem rico nem pobre, parecia ter controle real sobre o próprio dinheiro. Essa observação ficou guardada na cabeça dela durante anos, sem forma, sem nome, só uma sensação de que existia alguma coisa errada no sistema inteiro. Janeiro de 2024. Período de volta às aulas. Neide tinha economizado R$ 120 durante 2 meses para comprar o material escolar do filho. A lista custava R$ 180. Ela foi até a papelaria achando que conseguiria negociar.
pedir desconto, parcelar, alguma coisa. A atendente foi seca. Não parcelava material escolar, não dava desconto. Era 180 à vista ou nada. Neide ficou parada ali por quase 3 minutos, segurando aquela lista, sentindo o coração acelerar, sentindo a garganta fechar. Pediu para a atendente guardar as coisas. Disse que voltaria outro dia e saiu. O filho perguntou se ela tinha comprado. Ela mentiu. Disse que algumas coisas estavam em falta e que voltariam na semana seguinte. Naquela noite, depois que o menino dormiu, ela sentou no chão daquele quarto minúsculo e chorou. Não chorou só pela lista de material. Chorou por tudo. Pelos 8 anos trabalhando e nunca conseguir sair do lugar. Pela humilhação constante de não ter. Pelo futuro do filho que seria igual ao dela. Chorou até não ter mais lágrima. E quando parou de chorar, aconteceu uma coisa estranha. Ela olhou para a bolsa jogada no chão, pegou a carteira, tirou os R$ 42 que tinha lá dentro e separou uma nota de R$ 5. Colocou aquela nota dentro de um envelope velho que achou numa gaveta, escreveu a data em cima e escondeu o envelope dentro de uma caixa de sapato embaixo da cama. Não foi um plano, foi um impulso, uma decisão desesperada de fazer alguma coisa, qualquer coisa, que fosse diferente do que ela sempre tinha feito. No dia seguinte, ela acordou, pegou o dinheiro do envelope, mas antes de sair de casa, separou mais R$ 5 e colocou ali. Fez isso de novo no outro dia, e no outro. No 5º dia, ela percebeu que estava testando a si mesma. Queria ver se conseguia abrir mão de R$ 5 por dia sem sentir falta brutal, sem entrar em desespero. E a verdade é que ela não sentiu. R$ 5 era menos que um lanche, menos que um refrigerante, menos que qualquer coisa que ela pudesse comprar. Era tão pouco que parecia invisível. Mas quando completou um mês, ela abriu o envelope e contou. Tinha R$ 150 ali. R$ 150 que ela não tinha gasto com nada, não tinha precisado para nenhuma emergência e que estavam ali, inteiros, reais, palpáveis. Ela teve vontade de gastar. Teve vontade de comprar alguma coisa para o filho, de comprar uma roupa para ela, de aliviar a pressão daquele mês apertado. Mas não gastou. Pegou o dinheiro, trocou por notas maiores e escondeu de novo. A regra era simples. Todo dia, R$ 5 iam para o envelope. Não importava o que acontecesse. Não importava se sobrasse mais dinheiro no fim do dia. Não importava se ela estivesse com vontade de comer alguma coisa. R$ 5, todos os dias, sem exceção, sem negociação. E esse dinheiro não existia. Ela fingia que aqueles R$ 5 tinham sumido do mundo. Não podia contar para ninguém. Não podia falar que estava juntando, porque se falasse, alguém ia pedir emprestado ou ela mesma ia arranjar uma desculpa para usar. O envelope era um segredo. Um território invisível onde o dinheiro dela finalmente ficava quieto. Eu sei que isso parece simples demais para ser verdade, mas essa história é real. Eu conversei pessoalmente com a Neide e com outras mulheres que fizeram a mesma coisa. E o que você vai ouvir daqui para frente é ainda mais impressionante. Então, se você está gostando dessa história, se isso está fazendo sentido para você, deixa um like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda mais gente a descobrir que transformação financeira não precisa ser complicada. E me conta aqui nos comentários qual é o seu maior desafio com dinheiro. É juntar? É parar de gastar com besteira? É ter disciplina? Não precisa ter vergonha. Todo mundo aqui está tentando melhorar. Essa comunidade existe justamente para a gente trocar experiências e ver que não estamos sozinhos nessa luta. E pode deixar que eu vou continuar revelando exatamente como a Neide transformou esse método simples numa estratégia que mudou a vida dela completamente. Vamos lá? Em 3 meses, Neide tinha R$ 450 escondidos. Em 6 meses, R$ 900. Ela nunca tinha visto esse valor junto na vida dela. Nunca. E o dinheiro não era nem a parte mais impressionante. A parte mais impressionante era o que estava acontecendo dentro da cabeça dela. Ela começou a enxergar dinheiro de um jeito diferente. Quando ia ao mercado, não comprava mais por impulso. Olhava os preços, comparava, escolhia.
Parou de comprar refrigerante, parou de comprar salgadinho para o filho todo dia, parou de pegar ônibus quando dava para ir a pé. Não era sofrimento, era controle. Pela primeira vez na vida, ela sentia que mandava no dinheiro, e não o contrário. As pessoas ao redor começaram a reparar. A irmã dela perguntou por que ela estava tão diferente. Uma colega de trabalho comentou que ela parecia mais calma, mas Neide não contava nada. O segredo era parte do método. Quando completou 1 ano, ela tinha R$ 1.800. Foi até uma agência da Caixa Econômica e abriu uma conta poupança. Colocou o dinheiro lá. A atendente perguntou se ela queria fazer algum investimento melhor. Ela disse que não, que só queria guardar mesmo. Continuou com o método. Mais R$ 5 por dia, todo dia, sem falha. Aos 15 meses, ela tinha R$ 2.700. E aí veio a decisão mais louca. Ela comprou um carro. Um Fiat Uno 2011 com 150 mil quilômetros rodados, cheio de problema, que custou R$ 8.000. Usou os 2.700 de entrada e parcelou o resto em 12 vezes de R$ 440. Todo mundo achou que ela tinha enlouquecido. A irmã dela disse que era irresponsabilidade, que ela ia se afundar em dívida, que faxineira não precisa de carro. Mas Neide tinha feito a conta. Com o carro, ela conseguiu pegar mais 2 casas para limpar, em bairros mais distantes, que pagavam melhor. A renda dela subiu para R$ 2.100 por mês. Mesmo pagando a parcela do carro, sobrava mais dinheiro do que antes. E ela continuou. R$ 5 por dia, direto para o envelope, direto para a conta. Aos 18 meses do início, ela tinha R$ 6.000 guardados de novo, mais o carro já meio quitado. Foi quando ela descobriu um programa habitacional da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Casas populares, financiamento facilitado, entrada de R$ 50 mil. Parecia impossível, mas ela fez uma simulação. Se continuasse no ritmo de R$ 5 por dia, mais o dinheiro extra que agora sobrava do trabalho novo, ela conseguiria juntar R$ 50 mil em 4 anos. 4 anos. Não era para sempre. Era um prazo real, tangível, possível. Ela aumentou o valor. Passou de 5 para R$ 10 por dia. Depois para 15. Não de uma vez, aos poucos, conforme a renda aumentava. E nunca parou. A transformação de Neide não passou despercebida. Na comunidade onde ela morava, todo mundo sabia da vida de todo mundo. E quando as pessoas viram ela comprando um carro, saindo mais cedo de casa, voltando mais tarde, começaram a perguntar. No começo ela não contava. Tinha medo de que alguém fizesse inveja, de que alguém pedisse dinheiro emprestado, de que o método parasse de funcionar se virasse assunto público. Mas uma tarde, sentada na calçada com outras 3 mulheres da rua, uma delas desabafou. Disse que estava cansada, que trabalhava igual a uma condenada e nunca sobrava nada, que não via futuro nenhum. As outras 2 concordaram, e Neide, pela primeira vez, resolveu falar. Contou do envelope. Contou dos R$ 5 por dia, contou que tinha começado com R$ 42 no bolso e que agora tinha uma conta com quase R$ 10.000 guardados. As 3 mulheres ficaram em silêncio. Uma delas, a Mariana, de 41 anos, também faxineira, disse que aquilo não fazia sentido, que R$ 5 não dava em nada, que era impossível juntar dinheiro daquele jeito. Neide não discutiu, só disse para ela tentar durante 1 mês e ver o que acontecia. Mariana tentou. No primeiro mês, juntou R$ 140. Não eram os 150 completos porque ela falhou alguns dias, mas era mais do que ela tinha juntado nos últimos 5 anos. Ela mostrou o dinheiro para Neide emocionada e disse que ia continuar. As outras 2 mulheres também começaram. Joana, de 37 anos, que trabalhava como cozinheira num restaurante popular, e Cinti, de 29, empregada doméstica. Em 6 meses, as 4 tinham criado um pacto silencioso. Elas não falavam abertamente sobre o método na rua, mas compartilhavam os resultados entre si. Mariana conseguiu juntar R$ 1.200 em 6 meses e pagou uma dívida antiga que estava travando o nome dela. Joana juntou R$ 800 e comprou um freezer usado para começar a vender marmita congelada como renda extra. Cíntia juntou R$ 900 e conseguiu tirar a filha da creche municipal, que era longe, e colocar numa creche particular perto de casa, o que permitiu que ela pegasse mais horas de trabalho.
O método se espalhou. Não por propaganda, não por rede social, mas boca a boca, de mulher para mulher, sempre em segredo, sempre com a mesma regra: R$ 5 por dia no mínimo. Esconder o dinheiro como se ele não existisse. Nunca contar para homem, nunca contar para a família inteira, só para quem realmente precisa saber. Em um ano, 17 mulheres daquela comunidade estavam usando o método, cada uma no seu ritmo, cada uma com seu objetivo. Tinha mulher juntando para comprar uma geladeira, tinha mulher juntando para fazer um curso técnico, tinha mulher juntando sem saber exatamente para quê, só pelo prazer de finalmente ter algo guardado. E o mais impressionante era a mudança comportamental coletiva. Essas mulheres pararam de comprar roupa no crediário, pararam de fazer empréstimo para festa de aniversário, pararam de gastar com coisa supérflua só porque estava em promoção. Elas tinham desenvolvido algo raro na periferia brasileira: paciência financeira, capacidade de adiar gratificação, consciência de que R$ 5 hoje valiam mais que R$ 50 amanhã, se fossem usados com inteligência. Neide virou referência sem querer. As mulheres ligavam para ela quando sentiam vontade de desistir, quando aparecia uma emergência, quando precisavam de motivação. Ela não era coach, não era especialista, não tinha curso nenhum. Era só alguém que tinha conseguido provar que o impossível era possível. Em março de 2025, 3 anos e 2 meses depois daquela noite no chão do quarto chorando, Neide deu a entrada na casa própria. R$ 52 mil de entrada. Casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal pequeno, num conjunto habitacional em São Bernardo do Campo. Quando ela assinou o contrato, sentada naquela cadeira de plástico no escritório da construtora, ela não comemorou, só respirou fundo, como se estivesse soltando um peso que carregava desde que nasceu. O filho dela, agora com 10 anos, perguntou se aquela casa era mesmo deles. Ela disse que sim. Ele perguntou se iam ter que sair de lá algum dia. Ela disse que não, que aquilo era deles para sempre. E aí sim ela chorou. Mas o legado da Neide não é a casa, é o método. É a prova viva de que o sistema financeiro tradicional mente para a gente o tempo todo. Mentem quando dizem que pobre precisa empreender. Mentem quando dizem que a solução é investir em cripto, em ação, em fundo imobiliário. Mentem quando dizem que pobre não consegue juntar dinheiro porque ganha pouco. A verdade inconveniente que ninguém quer falar é que a maioria das pessoas, ricas ou pobres, não tem controle sobre o próprio dinheiro. Gastam sem pensar, compram sem necessidade, vivem no piloto automático financeiro. E esse descontrole é conveniente para o sistema. Banco ganha com parcelamento, loja ganha com consumo impulsivo, governo ganha com população endividada e dependente. A transformação da Neide não veio de fora, veio de dentro. Veio da decisão brutal de abrir mão de R$ 5 por dia, todo dia, sem exceção, sem dramaturgia, sem esperar motivação. Veio da capacidade de se tornar invisível para o próprio desejo de consumo. E isso assusta, porque é replicável. Qualquer pessoa, em qualquer situação, pode começar hoje. Não precisa de aplicativo, não precisa de curso, não precisa de autorização de ninguém. Só precisa de um envelope e da decisão de que aquele dinheiro morreu para o mundo. O método da nota escondida é perigoso porque tira desculpa. Tira a narrativa de que transformação financeira é privilégio de quem ganha bem. Tira a muleta de que a culpa é sempre do sistema, do governo, do patrão. Claro que o sistema é injusto. Claro que a desigualdade é brutal. Mas enquanto você espera o sistema mudar, o método já está funcionando. Neide hoje ganha R$ 2.700 por mês. Paga R$ 750 de prestação da casa. Sobra menos do que sobrava antes, mas ela tem uma casa, tem um carro, tem um filho que vai estudar numa escola melhor, tem um futuro que ela construiu sozinha, R$ 5 por vez, sem pedir licença para ninguém. E tem 17 mulheres que olham para ela e sabem que se ela conseguiu, elas também conseguem. A lição da história da Neide é simples e brutal. Transformação financeira não começa com muito dinheiro,
Começa com controle. Começa com a decisão de separar uma quantia pequena, todo dia, e fingir que esse dinheiro não existe mais. R$5, R$10, R$15, o valor não importa. O que importa é a consistência. O que importa é transformar isso num hábito tão automático quanto escovar os dentes. Pegue um envelope hoje. Coloque o valor que você conseguir separar. Esconda esse envelope num lugar que você não acessa todo dia. E repita isso amanhã e depois de amanhã. Não conte para ninguém nos primeiros 3 meses. Não abra um envelope para conferir toda semana. Deixe o dinheiro descansar, crescer, se acumular em silêncio. No final do primeiro mês, você vai ter mais dinheiro junto do que teve nos últimos 6. E se você chegou até aqui, se essa história fez sentido para você, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Primeiro, deixa um like nesse vídeo. Segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Terceiro, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser sua mãe, sua irmã, sua amiga, alguém que está lutando e acha que não tem saída. E me conta aqui nos comentários se você vai começar o método hoje. Eu quero saber, eu quero acompanhar sua evolução. Essa comunidade existe para isso, para a gente se apoiar, para a gente provar que mudança é possível quando a gente decide que é. A Neide provou, as 17 mulheres da comunidade dela provaram. Agora é sua vez.